Saudações vermelhas do norte de Londres. Boa noite a todo mundo aí que é torcedor do Arsenal. Você está no Papo de Gunner, o seu podcast preferido sobre o Arsenal. E hoje nós vamos falar aqui, né, Pedrão, sobre a vitória maravilhosa que o Arsenal teve em cima do PSG. Boa noite, Leandro. Boa noite para todo mundo que está aí com a gente. O Arsenal hoje venceu, né, mais uma vez. Na verdade, a primeira vitória agora na Champions League, né? A gente estava preocupado, né, querendo saber como é que ia ser a performance do Arsenal hoje, depois daquele empate com a Atalanta. E as notícias até que são boas, né? O PSG é um time do pote 1, então teoricamente é um dos jogos mais complicados que o Arsenal vai ter nessa fase de Liga dos Campeões. E venceu bem, jogou bem, né? Fez os seus gols no primeiro tempo, os dois gols foram no primeiro tempo. Mas a gente conseguiu ver um Arsenal que se defendeu bem, passou segurança e soube também criar ali as suas oportunidades. Depois a gente vai falar mais especificamente sobre os momentos do jogo, mas teve um momento ali que corremos talvez um pouco de risco ali, mas o importante é que foi uma boa vitória do Arsenal dentro de casa contra um time que poderia ser um dos que roubaria pontos do Arsenal, Leandro. E o Arsenal, né, Pedrão, que entrou hoje com uma garra bem diferente, né? A gente estava com o medo ali do jogo contra a Atalanta, que o Arsenal entrou bem sonolento, o Arsenal ali teve algumas jogadas que se perdeu. A gente teve análise aqui no canal, então pode assistir, está lá muito bem editado. E o Arsenal, ele entrou hoje para o jogo com uma pegada bem diferente, né? Ele já havia entrado muito bem no jogo da Premier League, e vai ter análise aqui no canal, então fica ligado também. Mas o Arsenal, ele entrou hoje com uma velocidade muito grande, pegando muito o time do PSG no meio. Eu gostaria de saber o que você achou, né, desse novo estilo aí, estilo mais físico que o Arsenal entrou na partida de hoje. Foi bem interessante, né? A gente já havia falado em alguns outros episódios aqui que o Arteta queria esse time um pouco mais físico para poder brigar nessa bola aérea lá, mandando para frente. Uma coisa que a gente até coloquei no Threads lá, que eu achei bem interessante, são alguns chutes que o Raya dá para frente, né? Na verdade, não são chutes, eles são praticamente lançamentos, porque ele está sempre encontrando alguém livre. Então, ele joga a bola ali, o Havertz muitas vezes é ele, mas também outros jogadores, e agora a gente vai ver o Merino também disputando essas bolas lá na frente, mas podendo fazer essa primeira briga aí. E o que mais me deixa contente aí nessa postura do Arsenal no time de hoje é que não foi um time muito passivo. É, Talvez tenha a ver também com o que a gente já analisou na partida contra a Atalanta de ter os laterais mais defensivos. Pode passar pelo momento que o time estava vivendo naquela semana, mas hoje, ainda bem, a gente viu um Arsenal diferente, propondo o jogo, fazendo seus gols no primeiro tempo, então já é, mostrando quem tem que estar na frente do placar. E a gente viu os jogadores, né, com muita disposição para a segunda bola, é, né, principalmente no primeiro tempo ficando bastante com a bola. No segundo tempo deu ali uma queda na posse de bola, mas o Arsenal, como a gente gosta de falar, né, tá sabendo jogar de várias maneiras diferentes. Então ali tudo bem, porque já tinha feito o placar e estava administrando e soube se defender. Então foram essas as melhores impressões que eu tive no jogo contra o PSG agora. Perfeito, né, Pedrão? E eu acho que isso passou muito, você falou muito bem, dos laterais, né? A gente teve aí meio que laterais novatos nessa temporada, são o Calafiori e o Timber. O Timber chegou na temporada passada, mas ele ficou infelizmente parado o ano inteiro, né? E o Timber nessa temporada ele vem entrando, jogou na lateral esquerda, agora na lateral direita, depois que o Ben White saiu aí por conta de uma lesão. E o Calafiori entrou na esquerda e entrou jogando muito, muito bem, né? A gente viu o Calafiori bem no último jogo contra o Leicester. Ele jogou bem também nos jogos anteriores, mas no jogo de hoje também ele ajudou muito. Um jogador muito voluntarioso. A gente vai falar mais dele na parte tática, mas o time inteiro jogou muito bem com unidade, né? Não só o Calafiori, o Kai Havertz jogou muito bem. O Thomas Partey, que estava sendo muito criticado por boa parte da torcida, também se demonstrou voluntarioso, também demonstrou ali toda a sua participação no time. O Timber, e a gente não sabe se o Timber sentiu fisicamente, ele saiu no segundo tempo e a gente fica com esse receio de falar se ele sentiu ou não, porque a gente tem aqui um compromisso também com a informação, mas o Timber, a verdade é que ele saiu para a entrada ali
O Kivio e o Calafiori foi ali para a direita e jogou bem na direita, por incrível que pareça. Um lateral direito canhoto não é comum, não é todo dia que a gente vê isso, mas com o Arteta a gente pode esperar isso tudo. E também a gente teve a entrada de hoje do Mikel Merino, né? O Mikel Merino estreando nesse dia de hoje contra o PSG. O Mikel Merino, que estava sendo muito aguardado, foi a negociação que mais durou aí nas transferências. Eu arrisco falar que foi a negociação mais duradoura que um time teve nessa janela, né? E o Mikel Merino finalmente estreando, mas o time, quando ele estreou, o time estava ainda meio sonolento no segundo tempo, né, Pedrão? É verdade, né? Falando rapidamente sobre os temas que você falou, é, o Timber ter saído no primeiro tempo é meio preocupante, né? Porque eu acho que o Arteta, eu acho que pelo menos assim, na minha visão, não era jogo para você fazer uma substituição para poupar. Então eu acho que o Timber ter saído deve ter alguma coisa a ver com algum desconforto físico que, na menos pior das hipóteses, a gente vai torcer para que tenha sido aquela lesão que o cara sente um pouco e daí você fala, ó, para resguardar, eu vou tirar você agora porque eu preciso de você inteiro pro resto da temporada, então é melhor não forçar agora. Mas foi no mínimo estranho, né? O time fica ali com três defensores canhotos e o destro nem era o lateral direito, mas achei que o Calafiori foi bem, deu conta do recado ali na direita. Gostei de ver o Merino em campo, não necessariamente da atuação dele, acho que teve poucos minutos num contexto ali que nem era o melhor para ele, mas inclusive o Thomas Partey fez uma grande partida, eu achei, jogou muito bem, achei que levou aí umas críticas porque não fez uma partida tão boa e realmente não fez contra o Leicester, mas o Partey jogou muito bem hoje e saiu até mais cedo, né? E aí o Merino entrou, é bom ver que ele tá né, com condições de jogo. E aí, sobre a partida também, o Arsenal, eu tava dizendo aqui durante o jogo, cara, os 2-0 é um placar mais perigoso que tem pro time do Arsenal. Não sei se você vai lembrar, mas na temporada 22-23, 2-0 contra o Liverpool, tomou um empate, 2-0 contra o West Ham, tomou um empate. Contra o próprio Leicester, fez 2-0 agora na semana passada. Então, eu sempre que eu tô assistindo o jogo que o Arsenal faz 2-0, eu já sei que é o resultado mais perigoso que tem, porque, cara, o Arsenal parece que com 2-0 ele dá uma baixada na intensidade e depois a gente vê o time pressionando e depois que sai o primeiro gol, hoje graças a Deus não saiu, mas depois que sai o primeiro gol, praticamente o time ele vive no campo, né? Então ele faz um gol e depois o momento é todo dele. Então, porque o Arsenal começou ganhando, terminar perdendo não é a melhor das situações, né? Porque você pode sofrer depois um gol a mais do que você fez. Então, isso é uma coisa que o Arsenal precisa tomar conta. Mas hoje não tem o que se falar nisso. O Arsenal, apesar de ter tomado sufoco, e aí eu confesso que tem até um pouquinho de. Eu não sei se é porque eu tava sofrendo muito assistindo o jogo ou se realmente teve um sofrimento grande por parte do Arsenal, mas eu acho que, inclusive, tem um momento nos jogos que o Arsenal hoje soube fazer isso um pouquinho, mas eu acho que dava para fazer melhor, que é uma coisa que eu já venho falando há bastante tempo, falava bastante no Twitter, quando eu tinha Twitter no meu Twitter pessoal, que era o Arsenal precisa controlar esses momentos no sentido de tirar um pouco o ritmo do adversário. Eu acho que ali mais ou menos dos 70 minutos do jogo de hoje, o PSG estava muito em cima, estava pressionando muito o Arsenal, meteu bola na trave, então era um momento que parecia que era questão de tempo para sair um gol do PSG. E ali poderia reviver, ressuscitar o PSG no jogo. Então, cara, lembrei também de um jogo contra o Tottenham, que estava 3-0, e é inacreditável como o Arsenal tem essa mania de ressuscitar os times. Então, tem um momento no jogo que, melhor do que tentar fazer um outro gol logo, eu acho que é melhor tentar tirar o ritmo do adversário, abaixar essa pressão, porque você ir tentar fazer o gol, nada te garante que você vai fazer o gol. E você vai correr mais risco.
Então eu acho que a opção mais segura nesse momento e que é melhor para a equação de tempo e espaço ali do futebol, tempo e placar, é você pisar na bola e tentar esfriar o ritmo do adversário. Então eu achei que isso, a gente pode ter visto isso um pouquinho hoje, mas eu acho que é algo que os jogadores do Arsenal precisam ter um pouquinho mais dessa malandragem, e quando fizer isso vai ser muito importante pro Arsenal, porque consegue fazer seus gols e fazer seu resultado no começo do jogo, mas falta um pouquinho essa malandragem para depois tirar esse ritmo do adversário.